Ok, bom. Então vamos dar início à aula de lógica computacional, por isso é a quarta aula teórica, que vai ser apoiada por estes slides. Opa, deixem-me só pôr isto no princípio. Estou a ver bem? Sim, professor. Pronto, hoje a aula vai ser, nós já demos um pouco de linguagem, a linguagem do Tarski, já falámos de operadores, do I, do OU e da negação, por isso operadores lógicos, operadores booleanos, e hoje vamos ver o que é que podemos fazer com isso, nomeadamente revisitar aquela noção do que era a satisfação de uma fórmula e a validade de um argumento. Okay? Agora, à luz já de uma linguagem um pouco mais complexa, que envolve os operadores booleanos, e vamos verificar que todos estes conceitos de satisfação e de interpretação e de validação vão ter três níveis de análise, ok? Uma em que nós não sabemos nada sobre o domínio, outra em que sabemos alguma coisa sobre o domínio, nomeadamente no caso do Tarski, e outro em que, enfim, não sabemos nada sobre o domínio, mas sabemos alguma coisa sobre a igualdade. Bom, sem antecipar mais, vamos ver então o que é que isto quer dizer concretamente. Por isso, proposições elementares, não é? Correspondem a uma representação sobre o domínio às quais se pretende aplicar a lógica de primeira ordem. Okay? Mas, no entanto, mesmo as representações, quando são transferidas para uma linguagem de primeira ordem, podem ter alguma subjetividade. E essa subjetividade depende, em última análise, de uma interpretação que, num certo contexto, pode ser uma, noutro contexto, pode ser outra. Por exemplo, imaginem que vocês têm a fórmula alta Maria, que representa a frase Maria é alta. Bom, se calhar, em Portugal, uma rapariga com 1,80 m, ou 1,70 m, vá lá, já é considerada alta. Bem maior que a média, não sei qual é que é, mas deve ser à volta de 1,65 m, ou qualquer coisa assim de género. Bom, mesmo assim, isto próprio depende da geração. Na geração dos vossos avós, se calhar uma rapariga com 1,70 m já era muito alta, e mesmo com 1,65 m já era muito alta. Neste momento, enfim, a juventude da malta nova é mais alta, come melhor, e por conseguinte 1,70 m já é razoavelmente razoável esperar numa rapariga. Mas, enfim, 1,70 m será considerado de qualquer maneira uma rapariga alta. Mas se calhar na Suécia não é. Na Suécia 1,70 m é o normalíssimo. Uma rapariga alta na Suécia será, sei lá, 1,80 m pelo menos. E por conseguinte, uma frase que aparentemente é muito simples, tem duas interpretações consoante o contexto. Consoante estamos em Portugal ou na Suécia, e mesmo em Portugal, estamos a falar do presente ou estamos a falar de há uns anos atrás. E por conseguinte, esta noção de que esta frase pode ser verdadeira, ou esta proposição simples pode ser verdadeira ou falsa, levanta questões, nomeadamente na noção de validade do argumento. Lembram-se que diz que sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Agora a questão é saber como é que nós sabemos se as premissas são verdadeiras e a conclusão verdadeira à luz desta subjetividade. E, por conseguinte, vamos tentar eliminar isso na lógica de primeira ordem, ou seja, os predicados deixam de ser subjetivos, de alguma forma, e por isso vamos considerar uma linguagem, okay, em lógica de primeira ordem, por isso tem predicados e constantes e funções, e por conseguinte, com esta assinatura, com predicados e funções, nós consideramos uma interpretação da linguagem, uma função que atribui a cada fórmula dessa linguagem o valor verdade ou falso. Okay? E vamos dizer que uma determinada interpretação I mapeia todas as fórmulas de uma determinada linguagem, ou em verdade ou em falso. Quem diz interpretação diz valoração, é a mesma coisa. E por isso, uma interpretação satisfaz uma fórmula se a torna verdadeira. Okay? Por isso, esta fórmula satisfaz uma interpretação se, aplicando, digamos, o que nós sabemos sobre a interpretação a essa fórmula, a fórmula fica verdadeira. E por conseguinte, à partida, nós podemos ter
duas interpretações para uma determinada fórmula e podemos considerar que uma determinada fórmula torna a interpretação verdadeira e que a outra fórmula, e que a mesma fórmula, noutra interpretação, pode ser falsa. Okay? Por isso, a interpretação deixa de ser uma coisa absoluta e passa a ser uma coisa que é relativa. Ou seja, qualquer interpretação, ou qualquer fórmula, está sujeita a várias interpretações, uma torna-nas verdadeiras, outra torna falsas. Vamos ver isso um pouco mais em detalhe. Por exemplo, imagina que vocês estão a trabalhar com a linguagem dos blocos, não é? Que sabemos que há formas, cubo, tetraedro, há tamanhos, grande, pequeno, médio, há posições, está à frente, etc. E vamos considerar que neste momento só temos dois predicados, cubo e tetraedro, e temos uma constante A. Okay? Por isso, nesta linguagem, podemos considerar 4 interpretações distintas. Por exemplo, podemos assumir que o A é um cubo e o A é um tetraedro, ou podemos assumir que o A é um cubo e A não é um tetraedro, ou que não é um cubo e é um tetraedro, ou que não é nem cubo nem tetraedro. Okay? São as 4 interpretações possíveis, com determinadas características. Okay? Por exemplo, nós dizemos que a interpretação I1 e I2 satisfazem a fórmula cubo A, ou seja, a fórmula cubo A é verdadeira nestas interpretações. As fórmulas 3 e 4 não as satisfazem porque o cubo A é falso nestas interpretações. E, por conseguinte, podemos dizer que I1 conduz a cubo A e o I3 não. Por isso, de I1 pode-se deduzir cubo A, ou pode-se inferir cubo A, na interpretação I3 não se pode inferir cubo A. Bom, à partida, tudo bem, desde que eu não saiba o que é que são cubos e tetraedros. Sabendo eu o que é que são cubos e tetraedros, esta primeira interpretação, que é uma interpretação arbitrária, não é muito realista sabendo eu o que é que são cubos e tetraedros, porque no fundo estou a dizer que o A é simultaneamente um cubo e simultaneamente um tetraedro. Ora, eu sei que no mundo dos blocos isso não pode acontecer. E por conseguinte, eu tenho que ok. E por isso não pode acontecer, ok? Vou ver ainda um exemplo um pouco mais sofisticado. Suponhamos que agora que eu tenho a mesma linguagem, ok? Mas além dos predicados, as constantes são A e B, e os predicados são cubo, tetraedro e também o predicado da igualdade. Bom, imaginem esta forma. Cubo A, esta interpretação. A é um cubo, B é um tetraedro, A é igual a B. Bom, à partida, nada me impede de dizer que uma fórmula simples é verdadeira ou falsa, uma fórmula simples é verdadeira ou falsa e um predicado é verdadeiro ou falso. Okay? No entanto, mais uma vez, esta interpretação é um pouco estranha, sabendo eu o que é a igualdade. Porquê? Porque no fundo estou a dizer que há um cubo e B um tetraedro, tudo bem? Onde entra, digamos, a estranheza é porque se A e B têm formas diferentes, A e B não podem ser o mesmo objeto. Por isso, sabendo eu interpretar o predicado da igualdade, esta interpretação não faz sentido, não é uma interpretação que me interessa considerar, de alguma forma. Okay? E por isso, estes exemplos, quer este, quer o anterior, mostra que quando nós fazemos inferências e raciocínios, nós usamos algum conhecimento adicional e não simplesmente atribuir valores de verdade ou falso aos predicados simples. Nós sabemos que certas combinações de predicados não são realistas, ok? E é isso que vamos, de alguma forma, definir desta maneira, ok? Vamos definir nesta aula. Mas, tudo isso que estamos a dizer continua a ser verdadeiro, agora com fórmulas mais complicadas, que não sejam apenas elementares, mas que utilizem os operadores lógicos, ok? Bom, e estes operadores lógicos têm uma característica que é importante, que é serem ou não funcionais. O que é que quer dizer que eles serem funcionais? É que nós podemos determinar, dado uma fórmula qualquer, nós podemos, as interpretações devem satisfazer algumas características, ou seja, se uma interpretação disser que a fórmula φ é verdadeira, qualquer que ela seja, a negação da fórmula φ tem que ser falsa. Se a fórmula φ for falsa, a negação de φ é verdadeira. Ou seja, sabendo o valor de verdade das fórmulas φ, nós sabemos sempre o valor de verdade da fórmula menos negação de φ. Por isso nós podemos dizer que a negação de uma fórmula, por isso o predicado ou o operador de negação, é um operador funcional. Sabendo a entrada, eu sei a saída.
para cada valor de entrada, não há 2 ou mais valores de saída, há apenas um. E por isso, numa situação destas, nós podemos dizer que qualquer interpretação que faça sentido, ok? Se eu considerar que a interpretação inclui o A ser um tetraedro, desculpem, espero que estejam a ver. Estão a ver ainda? Tive aqui uma interferência. Bom, qualquer interpretação em que o tetraedro A, em que A seja um tetraedro, não pode satisfazer a fórmula tetraedro não é um tetraedro. O A não é um tetraedro. Okay? E se A for um tetraedro, então, de acordo com esta tabela de verdade, é falso que A não seja um tetraedro. E por isso, com esta interpretação, eu não consigo garantir que esta fórmula seja verdadeira quando este conjunto de fórmulas seja verdadeira, e por isso eu não posso dizer que não TTA é uma consequência deste conjunto de fórmulas. Okay? A questão que se coloca é, nós falámos em 3 operadores, e, ou e não, a conjunção e a disjunção. Será que a conjunção e a disjunção serão operadores funcionais? Por outro lado, será que os operadores que nós usamos na linguagem natural são sempre funcionais? Vou dar apenas um exemplo para verificar que a situação pode ser complicada, ok? Por isso, se eu disser uma fórmula do género, a Maria foi para casa e tem fome, ok? Temos aqui uma conjunção, e por conseguinte há 2 fórmulas simples, a Maria foi para casa, e a segunda fórmula é a Maria tem fome. Não repete a Maria porque o sujeito é o mesmo. Mas eu posso ter uma frase muito semelhante do género, a Maria foi para casa porque tem fome, ou porque tinha fome. E por conseguinte, o valor, se o operador for funcional, e aqui temos 2 operadores, temos o operador da conjunção e temos o operador da justificação, se quisermos, existe uma fórmula que é justificada por outra. Será que estes 2 operadores são funcionais? No primeiro caso, se eu souber que eu só posso concordar que a Maria foi para casa e a Maria tem fome se ambas as fórmulas forem verdadeiras. Se a Maria foi para casa, se isso for verdade, se a Maria tem fome, se também for verdade, então a conjunção das duas é verdadeira. Se uma delas for falsa, a conjunção é falsa. Por isso, se eu disser esta frase e olhar para a Maria e verificar que ela não foi para casa, esta forma, a primeira forma é automaticamente negada. Negada quer dizer, considerada falsa. No entanto, a segunda é mais complicada, porque eu posso ter situação em que a Maria foi para casa, a Maria tinha fome, eu olho para a Maria e vejo que ela foi para casa, olho para a Maria, enfim, ela disse-me que tinha fome, mas agora, será que eu posso considerar que ela foi para casa porque tinha fome? Okay? Pode haver situações em que ela foi para casa porque alguém a chamou de lá. Ter fome ou não ter era irrelevante. Se calhar ela até nem tinha comida em casa. Então, é o seguinte, ir para casa e porque tinha fome não é justificada olhando apenas para esta forma. Okay? Por isso, o porque, o operador de justificação, o porque, não é funcional. Ou seja, olhando para as 2 formas simples, a Maria foi para casa e a Maria tinha fome, eu não posso considerar que a Maria foi para casa porque tinha fome. Okay? E por isso o valor da frase composta não se pode deduzir do valor das frases simples. E por isso o operador de justificação, o porque, não é um operador funcional. Bom, isto levanta problemas, se nós estivermos a analisar frases complicadas e não soubermos se as frases são simples ou são falsas, obviamente isto levanta problemas, e por isso na lógica de primeira ordem nós só vamos considerar operadores funcionais, nomeadamente a negação, a conjunção e a disjunção. E as suas tabelas de verdade são aquelas que vocês já conhecem, não é? No caso da negação, se uma fórmula for verdadeira, a sua negação é falsa. No operador de negação, se a fórmula for falsa, a sua negação é verdadeira. Na conjunção, 2 fórmulas conjugadas são verdadeiras apenas se as 2 elementares forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, o resultado é falso. No caso da disjunção, de um ou, elas só são verdadeiras se elas só são falsas se as 2 forem falsas. Basta que uma seja verdadeira para que a sua disjunção seja verdadeira. Por isso, neste caso,
se nós tivermos uma interpretação em que o φ seja verdadeiro e o psi seja verdadeiro, nós temos que, ou φ seja falso, por isso nesta situação, uma forma φ e psi nós temos que a considerar falsa, e uma forma φ ou psi temos que a considerar verdadeira. Okay? Não temos, digamos, liberdade para considerar, para interpretar uma fórmula composta arbitrariamente. A fórmula composta tem que ser interpretada de acordo com a interpretação que nós demos às suas componentes. Bom, isso facilita-nos um pouco a vida e podemos agora definir um pouco mais formalmente o que é uma interpretação. Okay? Por isso, uma interpretação de uma linguagem é uma função que atribui a cada fórmula básica, agora só nos interessa as fórmulas simples, o valor verdade ou falso. Por isso, nessa interpretação, o valor das fórmulas complexas, por isso compostas de várias fórmulas simples, é determinado pela aplicação dos operadores funcionais. Por isso, qualquer fórmula complexa é a sua interpretação, por isso se é verdade ou falso, depende da verdade ou falsidade das fórmulas simples. E por isso, numa interpretação, só temos que nos preocupar com o valor das fórmulas simples. Uma interpretação lógica é um pouco mais específica, no sentido que nós temos que temos que tirar as consequências do predicado da igualdade. Ou seja, numa interpretação genérica, os predicados são todos iguais, os predicados aplicados a sujeitos ou objetos são verdadeiros ou falsos, e é absolutamente arbitrário assumir que eles são verdadeiros ou falsos. No caso das interpretações lógicas, nós temos que ter a certeza que não estamos a violar o princípio da igualdade. Ou seja, estamos a dizer que A tem uma determinada propriedade e se B não tiver essa propriedade, então o A e o B não podem ser iguais. Por outro lado, se A tem uma propriedade e o B é igual ao A, por isso no sentido que é o mesmo que o A, então o B tem que ter essa propriedade. Por isso, se nós violarmos estes princípios, não estamos a utilizar uma interpretação lógica. E por isso, numa interpretação lógica, uma fórmula é igual a si própria, não é? Basicamente é dizer o que a igualdade diz, que um objeto é igual a si próprio, uma fórmula é igual a si própria, e, enfim, aquilo que eu estava a dizer, não é? Por isso, se houver uma igualdade entre estas duas formas, se uma for verdadeira, a outra também tem que ser verdadeira, e vice-versa. E podemos ainda utilizar interpretações mais restritivas, no sentido de dizer que há certas situações que nós não aceitamos, nomeadamente quando violam os nossos conhecimentos. E por isso uma interpretação, conhecimentos adicionais, por isso uma interpretação analítica é uma interpretação que satisfaz esse tal conhecimento adicional. Okay? Bom, o que é o conhecimento adicional? Isso depende do domínio de aplicação. Okay? E por isso, para certos domínios, nós temos informação sobre o domínio que nos diz que certas combinações de verdade e falso não são admissíveis. Por exemplo, no mundo do Tarski, por isso uma interpretação no Tarski, nós temos que garantir que as propriedades do mundo dos blocos são mantidas. Por exemplo, eu não posso aceitar que um bloco tenha duas formas distintas, ou tamanhos distintos, ou que dois blocos estejam em posições, o mesmo bloco esteja em duas posições distintas, ou dois blocos distintos estejam na mesma posição, etc. Okay? Por isso, notar-se que eu tenho que ter cuidado com estas interpretações, com as interpretações que faço, para garantir que correspondam, se quiserem, a mundos possíveis do Tarski. Qualquer interpretação do Tarski tem que corresponder a um mundo possível no Tarski. Não quer dizer que o A seja um cubo ou não seja um cubo, é sempre possível desenhar no Tarski situações, o universo em que o A é um cubo, ou que o A não é um cubo. Não posso ter simultaneamente o A ser um cubo e não ser um cubo. O A ser um cubo e ser um tetraedro. Okay? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Okay? Por exemplo, se esta interpretação A é um cubo e B é um cubo, esta interpretação é uma interpretação possível, qualquer que seja a interpretação restritiva que eu tenho. Okay? Por isso é uma interpretação possível e é uma interpretação lógica, ou seja, não viola os predicados da igualdade, e é uma interpretação de Tarski, por isso não viola o que eu sei sobre o Tarski, ou seja, eu posso sempre desenhar um mundo em que A seja um cubo e B também seja um cubo. Esta forma, A é um cubo, B não é um cubo e A é igual a B, por isso A igual a B é uma forma verdadeira. Bom, isto já não é uma interpretação, é uma interpretação,
esta interpretação já não é uma interpretação no Tarski, ok? Por isso, na interpretação do Tarski, eu não posso ter uma coisa e o seu contrário, ok? Ou seja, A é um cubo e B não é um cubo, sabendo eu que eles são o mesmo objeto, ok? Por isso, se eu souber interpretar a noção, a relação de igualdade, por isso o predicado de igualdade, há certas condições que não são possíveis, ok? E por isso, esta interpretação não é uma interpretação lógica. E muito menos uma interpretação no Tarski, ok? Obviamente, eu não posso considerar que se A e B são, um é um cubo, outro não é um cubo, eu não posso considerar que eles são o mesmo objeto. Bom, e nesta fórmula aqui, A é um cubo e A é um tetraedro. Bom, do ponto de vista da interpretação em abstrato, nada me impede de ter uma propriedade para o predicado A e uma propriedade para o objeto A e uma propriedade para o objeto e outra propriedade para o objeto A. Okay? O problema, nada digamos, invalida o predicado de igualdade, até porque não é aqui predicado de igualdade nenhuma. No entanto, esta interpretação não é uma interpretação de Tarski, porque eu não consigo fazer um mundo em que A seja simultaneamente um cubo e um tetraedro. Okay? E por isso, a maneira de... Já agora, outro exemplo. Se A for um cubo e B for um tetraedro, e se A e B for verdadeiro, bom, aqui a interpretação, também mais uma vez, não é lógica, porque se A e B for... Aliás, a interpretação, logicamente, não há problema nenhum. Nada me impede que A tenha uma propriedade e B tenha outra propriedade e A seja igual a B. Por exemplo, nada me impede de dizer assim que o A é branco, o B o A é branco, o B é alto, ok? E nada me impede de dizer que o A e o B sejam a mesma pessoa, ok? Tem a mesma, o A é branco e o B é alto, são a mesma pessoa, quer dizer que essa pessoa é uma pessoa branca e alta. Nada me impede de fazer isso. No entanto, com cubos e tetraedros isso não funciona assim. Porquê? Porque eu já sei que se A for igual a B, se A for igual a B, então o cubo A, o A e B não podem ter formas diferentes. Por isso, do ponto de vista lógico, não há qualquer problema com relação a isto, mas existe do ponto de vista do Tarski, porque no Tarski esta situação é impossível. Por isso, a maneira de verificar se as formas ok, por isso, antes de fazermos, digamos, um algoritmo para verificar isto de forma geral, o que nós podemos agora é dizer que, bom, se nós agora temos 3 níveis de interpretação em abstrato, interpretação lógica e interpretação no Tarski, que é uma interpretação num determinado domínio, nós agora vamos ter consequências, digamos, temos que tirar consequências dessas definições para a noção de uma consequência, de consequência lógica, ok? E por isso vamos falar em validade ou consequência tautológica, por isso uma fórmula ou um argumento é válido tautologicamente sempre que as premissas são verdadeiras em todas as interpretações, sempre que as premissas sendo verdadeiras em todas as interpretações, nessas interpretações a conclusão também será verdadeira. Okay? Por isso, sempre que as premissas forem verdadeiras, de acordo com essas interpretações, a conclusão também tem que ser verdadeira. Bom, na validade lógica, agora aqui temos um qualificativo que diz assim: um argumento é válido logicamente se a conclusão for verdadeira nas interpretações que são lógicas e que satisfaçam as premissas. Por isso, há mais interpretações do que as interpretações lógicas e por isso as interpretações que satisfazem as premissas são menos do que as interpretações lógicas que satisfazem as premissas são menos do que as interpretações que satisfazem as premissas de uma forma geral. E ainda mais restrito no caso da validade analítica. Ou seja, um argumento é válido analiticamente, por exemplo, no caso do Tarski, se a conclusão for verdadeira em todas as interpretações que satisfaçam as premissas do Tarski. Okay? A ver aqui, em princípio, nós vamos falar em validade analítica, mas o exemplo que damos sempre é sempre o domínio dos blocos do Tarski. Okay? Bom,
Em geral, o que nós verificamos é que há muitas interpretações, nem todas são interpretações lógicas ou de primeira ordem, porque nem todas satisfazem o predicado de igualdade. As que satisfazem o predicado de igualdade são menos do que as interpretações possíveis, e ainda menos aquelas que satisfazem não só o predicado de igualdade, como os axiomas, os princípios que nós estamos a atribuir ao mundo do Tarski. Por isso podemos desenhar, digamos, este boneco. Bom, como é que nós vemos, ainda não é aqui, ok? Por isso, vamos ver aqui mais uns exemplos. Suponhamos que eu tenho duas premissas, A é um cubo e B é um tetraedro, e quero saber se a fórmula cubo A e tetraedro B é uma fórmula, é uma consequência, neste caso, tautológica, destas duas premissas. Bom, neste caso, basta-me usar a noção, a tabela de verdade da conjunção, para saber que sempre que o A for verdadeiro, o tetraedro for B, e o tetraedro também for verdadeiro, a conjunção é verdadeira sempre que as premissas o forem. Aliás, a conclusão é verdadeira sempre que as componentes forem. Se as componentes forem verdadeiras, então a conclusão também é verdadeira. E por isso, todas as interpretações que satisfaçam estas premissas satisfazem a conclusão. Okay? E por isso, esta fórmula é uma consequência tautológica destas duas fórmulas. Neste caso, em que A é um cubo, A é igual a B e B é e queremos concluir que B é um cubo. Bom, se eu não interpretar o predicado de igualdade, se eu considerar este um predicado como outro qualquer, eu não posso concluir que B é um cubo a partir desta fórmula. Mas se eu tiver em atenção o conhecimento do predicado de igualdade, sei que A é igual a B quer dizer que A e B são o mesmo objeto. E por conseguinte, sabendo que esse objeto tem a propriedade de ser um cubo, então B será um cubo. E por conseguinte, se as premissas forem verdadeiras, então a conclusão deriva das premissas nas interpretações lógicas, okay? Mas não nas interpretações tautológicas. Okay? Nas interpretações tautológicas eu não sei o que é que isto quer dizer. Quer dizer simplesmente que existe um predicado entre A e B, mas daqui não posso retirar mais nenhuma conclusão. Ok, como é que nós vemos se nós podemos estar a analisar as fórmulas do ponto de vista lógico, tautológico ou analógico? Bom, e a forma é bastante simples. O que nós temos que fazer é esquecer, se nós quisermos analisar em abstrato, nós temos que nos esquecer do que é que sabemos sobre estes predicados. E por isso vamos substituir os predicados por letras, ok? E predicados por letras vamos ver se conseguimos retirar essa informação, enfim, a noção de consequência, não sabendo o que é que os predicados querem dizer. Ok? Vamos ver este exemplo. Este exemplo do cubo e deste cubo e igualdade. Se eu não souber o que quer dizer o predicado cubo, apenas sei que tem a propriedade, A tem a propriedade de C. Se eu não souber o que quer dizer igualdade, ou seja, apenas sei que a igualdade que A e B estão numa determinada relação, eu não sei o que é que isto quer dizer, eu não posso concluir que B tem a propriedade de C. Eu só posso concluir que B tem a propriedade de C se souber o que é que isto quer dizer. Okay? Bom, da mesma maneira, nesta situação, okay? Suponhamos que A é um cubo, A igual a B, e A e B não é um tetraedro. Bom, sabendo eu o que sei sobre o Tarski, se A for igual a B são o mesmo objeto, se A é um objeto cubo, então B não pode, B tem que ser um objeto cubo. E como eu sei que cubos não são tetraedros, eu posso concluir que o B não é um tetraedro. Mas aqui estou a usar duas informações. Estou a usar a informação de que o A é igual ao B e estou a usar a informação sobre o mundo do Tarski. E por isso, fazendo a mesma analogia com o da bocado, ao nível lógico, eu substituo os predicados por letras, mas mantenho o predicado de igualdade, porque ao nível lógico o predicado de igualdade é importante, e eu posso saber que, eu posso concluir o quê? Se A tiver a propriedade de C, qualquer que ela seja, e se o A for igual a B, será que eu posso concluir que o B não tem a propriedade de T? Bom, isto não é possível concluir a partir apenas da igualdade do A com o B e dos predicados C e T, que eu não sei o que é que querem dizer. Okay? E por isso, esta interpretação, ou esta consequência, não é uma consequência lógica.
Ou seja, este argumento, este argumento que aqui está não é um argumento lógico, ok? Mas é tautológico, ok? Por isso, a conclusão não é uma consequência lógica e não será uma consequência tautológica, mas é uma consequência analógica, é uma consequência notársica. Ou seja, se eu souber o que quer dizer C, se souber o que quer dizer T, claramente este argumento faz sentido. E por isso, para sabermos se uma forma é uma consequência tautológica das premissas, existe um algoritmo que é fácil de fazer isto, okay? Que é criar uma tabela de verdade. Ou seja, se eu tenho um argumento que fala em A ser um tetraedro, B ser um tetraedro e A ser um cubo, a única coisa que eu tenho que fazer é verificar as interpretações que satisfazem as premissas, têm que satisfazer a conclusão. Bom, mas tornar verdadeiras as premissas depende do A ser um tetraedro, do B ser um tetraedro e do A ser um cubo. E por isso, para todas as combinações de tetraedro B e cubo A, eu tenho que verificar, e isso posso fazer, qual é a verdade das fórmulas complexas e depois verificar o que é que se passa. Okay? Por exemplo, se todos forem verdadeiros, esta primeira premissa é verdadeira, a segunda é falsa. Se o tetraedro for A, se A for um tetraedro, então a negação é falsa. E a conclusão, se uma for verdadeira, também é verdadeira. Okay? E por isso eu posso fazer todas as combinações possíveis, vocês já sabem fazer isto, e agora verificar em todas as interpretações que satisfazem as premissas, ou seja, aquelas em que tem a primeira premissa verdadeira e a segunda verdadeira, vou verificar se satisfazem a conclusão. E por isso eu posso eliminar todas aquelas interpretações que não satisfazem pelo menos uma das premissas. Ficam estas duas. E nestas duas interpretações vou ver o que acontece à conclusão e verifico que ela é verdadeira. Então, eu posso concluir que, finalmente, que este argumento é válido tautologicamente. Okay? Todas as interpretações que satisfazem as premissas satisfazem a conclusão. Bom, isto digamos, um algoritmo que eu posso sempre utilizar. É aquele que normalmente se faz, né, quando os exemplos são pequenos. Já vamos ver porquê. Bom, no caso da consequência ser lógica, okay? Aliás, tautológica, eu na realidade não preciso de saber o que é que querem dizer ser tetraedro ou ser cubo. E por conseguinte, se eu quiser analisar a forma, o argumento, aliás, numa forma tautológica, o que eu devo fazer é substituir todos os argumentos, todos os predicados, por letras. Okay? E por isso, teto A corresponderá à letra A, pode ser verdadeira ou falsa. Teto B corresponderá à letra B, ou predicado B, que pode ser verdadeiro ou falso. E cubo A corresponderá à letra C, que poderá ser verdadeiro ou falso, e depois o resto é aplicar os operadores. E por isso, aquele argumento que nós fizemos há bocado, a tabela de verdade, em vez de escrever com cubos e tetraedros, pode escrever simplesmente com as letras A, B, C que nós utilizamos normalmente. Okay? E por isso, o mesmo argumento conduz exatamente à mesma análise, ou seja, sempre que os predicados simples A, B e C conduzirem a premissas verdadeiras, então a conclusão também é verdadeira. Por isso, dizemos que, do ponto de vista tautológico, isto é um argumento válido. Okay? Será que nós podemos fazer a mesma coisa para saber se um argumento é válido logicamente? Bom, no limite, eventualmente sim. Okay? Só que temos que verificar quais são as linhas das interpretações, das linhas, digamos, que nós estamos a utilizar, que são válidas logicamente. Vamos dar aqui um exemplo. A é um tetraedro, A igual a B e B é um tetraedro. Ok? Por isso, neste caso, o que é que nós temos que fazer? Temos que considerar o predicado teto A, ok? Temos que considerar o predicado teto B e temos que considerar a igualdade A igual a B. Okay? E por isso podemos fazer a mesma coisa. Podemos assumir que elas são três verdadeiras e, por conseguinte, neste caso, teto A é verdadeiro, A igual a B é verdadeiro e teto B é verdadeiro. Fazemos a mesma coisa para todas as interpretações. Okay? Por exemplo, neste caso,
Nesta última, se θA é falso, θA é falso, obviamente. Se A igual a B é verdadeiro, A igual a B é verdadeiro. O teto B teto B é falso. Okay? E agora usamos a mesma técnica. Vamos olhar para estas interpretações e ver quais são as interpretações que satisfazem as premissas. E por isso eliminamos esta e as outras duas. Ficamos com duas. Okay? Agora a questão que se coloca é: será que estas duas interpretações nos interessam? Do ponto de vista lógico, eu não posso ter um predicado a predicar, digamos, o objeto A, sendo verdadeiro, ou seja, o A tem a propriedade TET, o B tem a propriedade TET, mas ao mesmo tempo o A, aliás, o B não tem a propriedade TET, mas ao mesmo tempo o A é igual a B, ou seja, o A é o mesmo elemento do B, é o mesmo objeto que o B. Então, se o A e o B são o mesmo objeto, não podem ter e não ter a mesma propriedade. E, por conseguinte, esta interpretação não é uma interpretação lógica, e por isso eu posso eliminá-la. Por isso, todas as interpretações lógicas que satisfazem as premissas, que são só estas, também satisfazem a conclusão. E por isso eu posso concluir que este argumento é um argumento lógico. Mas não posso concluir que é um argumento tautológico. Porquê? Porque no argumento tautológico esta interpretação é possível. E nesta interpretação possível, a interpretação tout court, as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Okay? Por isso, temos aqui esta situação e, no caso da consequência analítica, ainda pior. Okay? Por exemplo, suponhamos que temos aqui agora nem sequer temos igualdades, temos a mesma três predicados, A é um tetraedro, B é um tetraedro e B é um cubo. E por isso fazemos as mesmas tabelas de verdade, não é? Enfim, já não vale a pena entrar em grandes detalhes, vocês sabem fazer isto. E, por conseguinte, o que é que verificamos? Verificamos que em que interpretações é que satisfazem as premissas. Bom, esta não, esta não, esta não, esta não, esta sim, esta não e esta não. Por conseguinte, estas são as duas interpretações que satisfazem as premissas. Uma em que o tetraedro A é falso, o tetraedro B é verdadeiro e que o B é verdadeiro, e outra em que o tetraedro A é falso, o tetraedro B é verdadeiro e o que o B é falso. Bom, mas agora eu analiso e verifico o seguinte. Bom, será que eu posso ter simultaneamente o A, aliás, o B ser um tetraedro e o B ser um cubo? Bom, do ponto de vista analítico, se eu não souber o que é que quer dizer o T e o C, tudo bem. Do ponto de vista tautológico. Do ponto de vista do Tarski, isto não é possível. Esta interpretação deve desaparecer. Okay? Esta interpretação não me interessa quando eu estou a analisar o argumento ao nível analítico. Esta segunda, nada me impede que A não seja um tetraedro, B é um tetraedro e B não é um cubo, tudo bem, por isso esta é verdadeira. E por conseguinte, este argumento é um bom argumento a nível tautológico. Se um dos objetos A e B for um tetraedro e o A não for um tetraedro, então B tem que ser um tetraedro. E se B é um tetraedro, então não pode ser um cubo. Bom, basicamente esse argumento do ponto de vista do Tarski faz sentido, mas para analisar com este algoritmo eu tenho que chegar aqui e verificar nas interpretações que satisfazem as premissas quais é que são as interpretações que fazem sentido no mundo do Tarski. Okay? Bom, isso pode ser complicado. Okay? Mas, mesmo que seja fácil fazer isto, a quantas é que eu tenho que fazer? A quantas é que eu tenho que analisar para verificar se fazem sentido ou não? Bom, e isso é o problema da complexidade que está envolvido neste tipo de algoritmos. Okay? Por exemplo, suponhamos que eu tenho um predicado. Okay? Esse predicado pode ter duas interpretações, ou é verdadeiro ou é falso. Okay? Se eu tiver dois predicados, eu tenho quatro interpretações possíveis, ou são verdadeiras ou são falsas. Verdadeiro, falso, verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Bom, se forem 5, já são 32. E por isso isto quer dizer o quê? Quer dizer que para fazer uma tabela de verdade com 5 entradas, eu tenho que considerar 32 linhas. Por exemplo, se vocês fizerem uma tabela de verdade como aquela que nós fizemos há bocado. Bom, com 10 predicados simples, nós já temos que fazer 2 à décima, ou seja, 1000. Com 20 predicados,
e é muito fácil fazer um argumento, enfim, argumentar, invocando 20 qualidades, 20 situações, 20 predicados, ok? Bom, com 20 já temos 2 elevado a 20, 2 elevado a 20 é 1 milhão, enfim, por aí adiante. E ao contrário da complexidade polinomial, ou seja, em que o número, em que a base, digamos, é elevada a uma potência, e por isso, por exemplo, isto é o que acontece com algoritmos para fazer a ordenação de uma lista, depende do quadrado, o número de operações que é necessário fazer. É o quadrado, no pior caso, há algoritmos mais espertos, mas é algoritmos que vocês já viram, o algoritmo da bolha, penso que já o conhecem, é preciso fazer o quadrado do número de operações do número de elementos da lista. Bom, isso não levanta grande problema. Se a lista tiver um elemento, basta fazer uma operação. Se tiver 2, é 2 ao quadrado, é 4. Se tiver 5 elementos, 5 ao quadrado é 25. Se tiver 100 elementos, ou 60 elementos, 60 ao quadrado é 3.600. Bom, as 3.600 operações fazem-se no instante. Okay? No entanto, se o argumento for o expoente, como é este caso, se houver k predicados, eu tenho que considerar 2 elevado a k combinações de predicados, a situação explode. Okay? E por conseguinte, com 20 predicados, como eu estava a dizer, é preciso trabalhar em 2 elevado a 20, 2 elevado a 20, aliás, neste caso, 2 elevado, no caso 10, 2 elevado a 10, que é 1000. Se nós considerarmos que cada operação, que cada linha se podia ser escrita num microsegundo, 1000 microsegundos são 1 milissegundo. Okay? E, por exemplo, o algoritmo, aquele que vocês têm, não sei se já usaram a ferramenta, mas a ferramenta Boole, se fizesse isso em microsegundo, conseguia escrever, digamos, a tabela de verdade em 1 milissegundo. Mas se forem 20 predicados já são 2 elevado a 20. 2 elevado a 20 é 1 milhão. 1 milhão vezes 1 microsegundo é 1 segundo. Ou seja, só escrever a tabela, já para não dizer vê-la, porque já começavam a ser muitas linhas, nós demorávamos 1 segundo a escrever a tabela. Quem diz que se forem 30, 2 elevado a 30 é 1 giga. 1 giga vezes 1 microsegundo já são 1000 segundos. 1000 segundos já são 20 minutos. Só escrever a tabela e olhar para a tabela demoraria 20 minutos. E com 40 já demoraria 13 dias, com 50, 36 anos, e um algoritmo. Aliás, este algoritmo aplicado a uma situação em que há 60 predicados simples, demoraria 36 mil anos só para escrever a tabela. Okay? E por isso, esta noção, este algoritmo pode ser utilizado para verificar se existem consequências tautológicas. Teoricamente é possível, na prática não é possível. Na prática é demasiado complexo, okay, para ser utilizado. E por isso, estes são os... aliás, isto é um caso, vocês não sei se já ouviram falar, mas é um caso, um problema NP, eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente a sua complexidade é exponencial no tamanho do problema. Okay? O tamanho do problema neste caso são 60 predicados, exponencial no número de predicados, 2 elevado a 60, e basicamente estes problemas são intratáveis, por isso chamam-se mesmo problemas intratáveis. Okay? No caso das interpretações lógicas e analíticas, ainda seria mais complicado, porque nós tínhamos que olhar, não só escrever as linhas, mas depois, linha a linha, teríamos que ver, esta interpretação serve, porque é lógica, esta não serve, porque não é analítica, esta não é possível notar-se, esta é possível notar-se. Enfim, teríamos que analisar, se analisássemos cada fórmula, ou cada interpretação em 1 microsegundo, já estão a ver o tempo que demorava só olhar para as várias interpretações, escrevê-las e olhar para elas. Conseguinte, isto não é tratável, e por isso o que nós vamos fazer, e vamos estudar mais à frente, nas próximas aulas, é como é que nós conseguimos determinar a validade tautológica e eventualmente lógica através de demonstrações de um sistema formal. Ou seja, eu quando analiso um argumento como este, eu não faço esta tabela de verdade. Okay? Se eu faço qualquer coisa do género, bom, se um deles tem que ser tetaedro, se um deles tem que ser tetaedro e um deles não é, então o outro terá que ser. E depois, eventualmente, aí analiticamente, se o outro for um tetaedro, então não é um cubo. Mas eu não estou a fazer esta tabela de verdade, estou a raciocinar com regras
E são essas regras que nós vamos usar nas definições formais ou demonstrações num sistema formal. E é isso que iremos ver nas próximas aulas, ok? Por isso, não sei se têm alguma dúvida, se deu para entender. Vocês vejam os slides vão estar na página, mas entretanto, se tiverem aqui alguma dificuldade, ok, vamos ver aqui algumas que disseram. O igual no Tarski, não, no Tarski acho que é igual, não é? Acho que diz A igual a B. Penso que é isso. Isso foi a pergunta do João Félix, não é? Por isso, o igual, no Tarski nós não temos igual e igual. Isso é nas linguagens de programação, na lógica só existe uma coisa que é a igualdade. Por outro lado, o significado do barra igual, o barra igual, entre dois lados, não é? Quer dizer que o lado direito, a conclusão, é uma consequência, e agora depende se é lógica, tautológica ou analítica, do lado esquerdo. Okay? É isso que quer dizer o barra igual. Agora penso que não há mais perguntas, não sei se querem fazer alguma pergunta em direto. Qual dar a sua opinião sobre P igual a NP? Enfim, há alguém que pergunta, esta já é muito específica, do saber se aqueles problemas como este que eu vos falei de ser exponencial, se pode ser tratado polinomialmente, e a resposta é 99,99% ou mais da probabilidade é que não seja. Okay? Problemas exponenciais, problemas de decisão são diferentes dos problemas polinomiais. Enfim, isto é o que toda a gente imagina que seja. Mas já agora, se alguém estiver interessado em saber isso e resolver isso formalmente, tem direito a $1 milhão, que são um dos problemas do milénio, é um dos problemas que dão direito a $1 milhão a quem os conseguir provar matematicamente. Okay? Vamos falar mais nas analíticas ou nas interpretações. Bom, o algoritmo que nós vamos usar e o sistema que vamos usar é um sistema genérico. E por isso nós vamos tratar das interpretações lógicas e tautológicas. Okay? As interpretações analíticas é um pouco mais complicado porque teremos que entrar com o que sabemos sobre um determinado domínio. O que vamos ver a seguir é que nós podemos axiomatizar o domínio, ou seja, além das premissas que nós usamos explicitamente, A é um cubo, nós podemos usar regras expressas na linguagem lógica a dizer que, mas isso vai precisar de quantificadores, do género, qualquer objeto, se for um cubo, não é um tetraedro. Okay? Essa é uma forma que nós podemos incluir sempre em qualquer raciocínio, porque é esse conhecimento que nós temos sobre o domínio. Sendo esse o conhecimento que nós temos sobre o domínio, nós podemos considerar um conjunto de chamados axiomas do domínio, que são fórmulas que são verdadeiras, e usar essas fórmulas também nas nossas demonstrações. E por isso, nós vamos sempre falar em demonstrações lógicas ou tautológicas e passarão a ser demonstrações analíticas se nós considerarmos como premissas tudo o que sabemos sobre o domínio da aplicação. Ok? Esses são fundamentalmente a diferença entre dois tipos. Enfim, é a maneira como nós faremos a análise. Nós só podemos fazer interpretações analíticas de uma forma genérica se soubermos descrever em fórmulas lógicas o que é que sabemos sobre o domínio. Professor, Diga. olha, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, não é relacionada com a aula. Eu sou aluno de reingresso e... Não, a pergunta é, o turno P14... Peraí, deixa-me só ver qual é que é o turno certo, desculpa lá. É para os repetentes. O P14 de DLC, a prática, é só online ou é online e presencial? Turma para os repetentes é só online. Ok. Obrigado, professor. Tá? Bom, não sei se tem mais alguma dúvida, isto já vai, ainda estamos mais ou menos na hora, mas se não tiverem mais nenhuma dúvida, eu fecho aqui a aula e desejo bom trabalho até e encontramos na sexta-feira. Ok? Até sexta. Até sexta. Até sexta, então. Até sexta, professor. Até sexta.